noite. Primeiramente, queria pedir desculpas pelo atraso. Esse é um dos desafios. Estar no Capão Redondo, na Zona Sul, chegar aqui. Pegamos um trânsito. Esse horário. Exatamente, esse horário. Pegamos um trânsito ali na 23, foi difícil chegar no horário. Fiquei muito feliz quando o André me convidou para vir falar um pouco da minha experiência, da experiência da Companhia Sansa Croma e da Fábrica de Criatividade nesse processo de produzir dança contemporânea na periferia sul. E aí, assim, eu queria contar um pouco do perfil do que é essa região, de como que funciona a produção cultural nessa região, para aí a gente começar a entender como que a dança contemporânea entra nessa história, né? Ao contrário do que muitos discursos dizem de que Capão Redondo, Jardim Ângela, Campo Limpo, aquela história, aquela velha, terrível afirmação de que é um bairro violento, um dos mais violentos do mundo. Esses discursos aí midiáticos que acabam interferindo um pouco na visão que as pessoas têm da região. Então, ao contrário do que muitos discursos que existem, é uma região de intensa produção cultural. Intensa mesmo. Assim. Existem muitos coletivos produzindo arte e cultura nessa região. E aí a gente enfatiza principalmente o movimento literário, que eu acho que aí vocês já devem ter ouvido falar, de Cooperifa, de Binho, Sérgio Vaz, enfim, vários nomes da literatura. Um outro segmento que é muito forte, que também eu acho que isso é bem visível, é o movimento hip hop, que é muito forte e é muito organizado, tanto dentro da comunidade, como socialmente e politicamente falando também. E uma outra linguagem também que de grande força é a cultura popular, né? Então são os coletivos voltados para a cultura popular, a cultura afro-brasileira. E aí, assim, existe muita coisa rolando lá. E nessa muita coisa rolando lá estava eu, no meio desse vulco-vulco todo. E aí é quando surge, né, na verdade, a Companhia Sansa Croma. Acho que o nome já remete a um pouco à questão da cultura popular, que é um nome de origem africana. E a companhia ela surge com a ideia de renovar um pouco essa estética voltada para a temática negra, né, voltada para as questões raciais. E aí foi quando eu, como artista, né, atriz, estudando teatro, decidi me aventurar um pouco a pesquisar dança contemporânea e pesquisar ainda mais como inserir esses temas raciais, a cultura negra dentro desse universo. E aí que o desafio começou, né? Que na verdade é um desafio extremamente difícil. E aí o Sansa Croma começa, na verdade, a trazer um pouco esse elemento da dança contemporânea muito intimamente na região, assim, as pessoas começam, né, nossa, quem é? Porque assim, até então o Sansa Croma era visto como um grupo de dança afro e de repente entram os outros elementos e aí começou-se a criar um destaque na região por conta disso. E aí, paralelamente com esse movimento que o Sansa Croma começa, inicia-se um crescimento também dos projetos sociais na região que tivessem esse olhar voltado para a questão das artes do corpo, especificamente, né? E aí não entra também só a dança contemporânea, como entra o circo, o teatro, enfim, outros elementos. E aí, por estar nesse movimento, iniciando esse movimento de produzir a dança contemporânea muito intimamente na região, eu fui convidada a dirigir uma instituição, uma ONG, que era o Espaço Criança Esperança, de São Paulo, que tinha esse vínculo com o projeto do Criança Esperança. Mas eu nem quero entrar nesse método de Criança Esperança, quero entrar no que a gente produziu lá. E aí, quando eu assumi a coordenação cultural desse projeto, aí eu acho que as coisas começaram a avançar, porque a gente trouxe... A gente tem uma cidade vizinha, né, vizinha nossa ali do Capão, Campo Limpo, que é Itapecerica da Serra, onde a dança contemporânea existe uma produção extremamente forte ali, e a galera que estava produzindo estava começando a migrar aqui para o centro, e muitos começaram a migrar para a Zona Sul mesmo, ali, essa região. E aí esses jovens começaram a se formar, começaram a migrar,
E aí eles acabaram assumindo um papel de arte educador, porque eu acho que é muito um dos caminhos, por hoje em dia, a dificuldade, que acho que todo mundo sabe, de se viver de arte, é muito complicada. E aí a galera que estava vindo desse processo de se formar em Itapecerica começaram a se migrar para essas instituições para trabalhar como arte educadora. Nessa de migração eu consegui trazer uns 4 para essa instituição em si. E aí desses 4 a gente começou a criar uma produção um pouco mais forte. E aí nesse processo a gente teve o primeiro contato com, no caso eu tive com a Ana Teixeira, foi o nosso primeiro contato, que na verdade foi através do balé da cidade, com o projeto Educar Dançando, que aconteceu lá no Jardim Ângela. E foi muito importante o Educar Dançando para que esses jovens que estavam começando a produzir, começando a descobrir esse universo, tivessem um olhar um pouco mais pé no chão, né? E um pouco mais voltado para uma perspectiva um pouco maior, porque até então eles estavam criando lá, naquele mundo, e eles não tinham esse olhar do todo. E que foi com o trabalho do balé, do Educar Dançando, essa questão começou a ampliar, tanto dentro da instituição como ao redor, assim mesmo, da região. E aí, depois, enfim, aí teve essa questão, começou-se então essa instituição, uma produção um pouco mais forte, aí o Sassacroma abarcando esses arte educadores, porque o que acontece? O Sassacroma também assumiu um papel de, opa, essa galera que está formando não tem onde produzir, não tem onde criar, e aí a Companhia Sassacroma acabou abarcando essa galera como bailarinos profissionais, que eles tivessem esse espaço de produzir, de criar ali, sem precisar vir para cá. Porque muitos vieram para cá, muitos estão aqui no centro. Então, o Sassacroma também acabou assumindo esse papel de ser uma companhia de pesquisa profissional que abarcasse esses jovens também, né, que deixam de ser jovens, que estavam formando outros jovens. E daí, foi aí que eu conheci, aí nesse movimento todo, o Sassacroma produzindo, eu saí desse projeto do Criança Esperança e tal, por questões de ideais mesmo, questões políticas, não fiquei. E daí eu fui convidada a fazer parte do núcleo gestor de uma instituição, que é a Fábrica de Criatividade, junto com a Maria Fernanda, que está aqui comigo. E nós tivemos um grande desafio de pensar um projeto cultural, político e pedagógico para a instituição, principalmente, e aí a instituição tinha um foco, era o Capão Redondo mesmo, é o Capão Redondo. Só que aí a gente queria sair um pouco desses moldes, assim, do projeto social, daquele que pega, né, que tira. Vamos tirar as crianças da rua, vamos ocupar o tempo livre desses jovens. Pelo contrário, a gente costuma dizer, queríamos que eles viessem para a fábrica para eles irem para a rua, né? Acho que a nossa ideia era essa, que eles viessem para a fábrica e fossem para a rua, mas de uma outra forma, atuassem de uma outra maneira na rua e tal. E aí a fábrica também foi aí que a gente construiu esse projeto, a gente pensou com esse olhar de que a gente não queria simplesmente ser uma ONG com esse rótulo de assistencialista, enfim, que era um pouco que existia no Criança Esperança antes. A fábrica já é uma outra história, é um espaço de formação mesmo. Que aí o que acontece? Essa galera que estava produzindo, porque começa a se sair frutos, né? Sente-se o gosto, né, na boca, e aí os frutos começam a surgir. E aí, com as atividades da Fábrica de Criatividade, os jovens começaram a aparecer e procurar muito mais a dança contemporânea. Porque lá é um espaço que prevê a liberdade, assim, em primeira instância. Assim. E a galera viu que era um espaço que eles podiam agir como protagonistas, dentro do que acreditavam. E aí a gente começou um projeto forte durante um ano, muito intenso, na Fábrica de Criatividade. E resultado desse projeto de um ano foi a criação de dois grupos juvenis de dança contemporânea, que é a Companhia Diversidade e a Saída de Emergência, de dança, que saíram dessa vontade desses jovens de quererem produzir. E aí eu sempre trago a relação do Sassacroma com isso tudo, né? Porque o Sassacroma também estava no processo
de pesquisa muito forte, e essas duas companhias foram criadas por os dois intérpretes da companhia.